muita gente deve te perguntar, né? Sim. Como que Deus permite uma coisa dessa? É uma pergunta Sim. que eu vejo muita gente, mas e o Deus não é bom? Então como que ele deixa isso acontecer? Por que Deus deixa acontecer catástrofes? Exatamente. Eu vejo muito essa pergunta porque eu sou colunista de geopolítica internacional na Gazeta do Povo, né? Sou jornalista e tal. E com relação a Deus permitir a maldade, esse cara, o Alvin Plantinga, ele dá um argumento muito interessante, que não foi ele que inventou, mas ele elaborou de uma forma mais assim, de linguagem da lógica, né? Ele diz o seguinte: quando você fala que uma criança está sofrendo e isso é ruim e isso é pro mal, você está querendo dizer que você tem certeza que Deus não tem nenhuma outra razão melhor ou positiva para que aquilo acontecesse. Aí o cara fala, como assim? Aí eu vou dar um exemplo, vou tentar ilustrar isso. Você pega uma filmagem de uma criança com a mochilinha esperando um ônibus escolar. Só, você manja de enquadramento, né? Sim. Tá enquadrado ali. Só a criança ali e tal. E tem uma árvore do lado. De repente você vê um adulto vindo correndo e puxa essa criança com toda a força, ela dá uma cabeçada na árvore e sofre ali uma lesão e tem que ir pro hospital. Com esse recorte, o que você vai interpretar? Esse cara é um monstro. Esse cara precisa ser punido e tirado do convívio social, porque ele é um psicopata, um sociopata. Mas às vezes se você amplia, você vai ver que estava caindo um galho da árvore em cima da cabeça da criança, ele tentou salvar. Então uma ação que era vista como uma ação 100% prejudicial, negativa e maldosa, passa a ser o contrário. Assim, a criança acabou se machucando, mas não morreu. Se ele não tivesse puxado, ela teria morrido com aquele tronco caindo na cabeça. Então, pra gente dizer se as ações, os fatos que acontecem no mundo são do bem, ou totalmente do bem, totalmente do mal, a gente teria que ter um zoom da eternidade pra entender tudo que tá acontecendo, né? Então, o argumento dele é esse. O cara que fala, como é que pode um Deus que é bom permitir acontecer coisa ruim? Ele fala, é coisa ruim porque você não enxergou o propósito mais profundo que Deus tem. E você não pode dizer, pela lógica, que Deus não tem esse outro propósito. É uma certeza incoerente para você que não acredita num sobrenatural. A pessoa está querendo dizer, eu tenho certeza que não haveria nenhuma outra razão para isso ser permitido acontecer. Ele fala, isso não faz sentido. Você não tem como você ter essa certeza. Você teria que ser eterno. Você teria que ter a dimensão total do conhecimento e do tempo. Então, é uma pergunta difícil de responder, mas Deus pode ter outras razões para permitir que isso aconteça que a gente não consegue enxergar devido ao nosso enquadramento limitado, né? Exato, bem pequeno. Esse é um argumento que o ateu pode falar, para mim é tosco, mas ele é logicamente perfeito. E outro argumento de que existe o livre-arbítrio, sim, também, total do ser humano. Exatamente. E que a partir desse livre-arbítrio todas as coisas ruins acontecem. Sim, com certeza. E é daí que as coisas... borboletas. Exato. Não é que esse desastre ou aquela criança, mas tudo vem de decisões entre os seres humanos e que Deus fala, tá, vocês querem livre-arbítrio, toma aqui o livre-arbítrio. Exatamente. Quando pedirem ajuda, dentro das regras eu posso interferir, agir, desde que não interfira no livre-arbítrio. Exato, com certeza. Eu acredito mais nisso. Com certeza. Não, ainda tem outras questões também muito interessantes relacionadas a isso, porque os caras pensam assim, tudo é explícito, tudo é claro, tudo é evidente. Não é tudo... Tipo assim? Tipo assim, o cara deu um tiro, você vê uma foto de um cara com a faca. Claro, vai acontecer exatamente. Esse cara quer matar. Aí você não entende, às vezes é uma legítima defesa. Falta um pouco de humildade também pra você perceber que, da mesma forma que a gente só conhece 4% do universo, a gente também tem um conhecimento do nosso redor muito limitado também, pra estabelecer juízo de valor. Isso é ruim, isso é do mal, isso é errado. Agora, tem uma coisa curiosa. Geralmente só se fala nisso, né? Como é que Deus bom existe e permite a criancinha sofrer. Aí vem o Tyson, que é aquele físico americano, e ele fala assim, eu não acredito em Deus porque o mundo é uma máquina de morte, sofrimento e destruição. Eu falo, não, tem coisa boa que acontece também, né? Inclusive, milagres acontecem também, eu tenho certeza, eu já vi vários. Aí eu vi no The Babylon Bee, é um perfil de comédia americano, e bomba lá, né? Grande, levaram até o Elon Musk outro dia lá. Botaram o Elon Musk pra aceitar Jesus. Sério? Os caras são cristãos, né? Sei. Aí ele fala, você aceitaria Jesus como seu salvador? Ele ficou, não aceitaria. Acho que eu aceitaria. Acho que você... acho sim, gente boa e tal. Quem quiser depois pesquisar é interessante. Então, Babylon Bee é um perfil de humor assim, mas é gigante, eles têm muitos seguidores. E eles botaram outro dia um meme que eu achei interessante. O meme era assim, ateu descobre que coisas boas acontecem e entra em choque com a sua própria fé. Porque geralmente é só o contrário, né? O crente perde a mãe e perde a fé. Mas milagres acontecem também, coisas boas acontecem. Claro. Acontece, inclusive, coisas boas com pessoas que não são reputadas como boas, né? E aí funde o motor dos caras. Mas o Salomão já falava, né? Que o sol, ele se levanta e se põe sobre justo e injusto, né? Não é porque o cara é bom que só vai acontecer coisa boa, não é porque o cara é mau que ele só vai acontecer coisa ruim, né? É uma coisa que você demora um pouco pra entender, mas é assim. Com certeza.